Mais uma vez, boa noite. Hoje é 4 de maio de 2020, 19 horas. Nós estamos em mais um debate, em mais uma live, para a gente poder falar sobre um assunto relevante, né, uma pauta nacional. E o nosso convidado de hoje é o professor Martiniano Montalvão. Eu vou esperar ele conectar para a gente poder começar a nossa live. Eu acho que ele estava tendo dificuldade lá. Eu preciso que ele conecte aqui para a gente poder falar com ele, começar o bate-papo com ele. Vamos aguardar o professor Martiniano aparecer aqui no WhatsApp, ou no Instagram, aliás, para a gente poder fazer a conexão com ele. Se ele demorar, a gente encerra a live novamente. Pronto, ele já está aqui online, agora nós vamos convidá-lo para fazer conexão com ele. Instante, vamos conectar com o professor Martiniano, ele já está sendo convidado, já estamos conectando. Pronto. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Me perdoe aí o problema técnico aí que estávamos tendo, mas agora está tudo ok. Tudo bem? Você me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem também? Perfeitamente, perfeitamente. Pronto. Nós começamos a live, Ótimo. eu encerrei e comecei outra para poder fazer o convite novamente e poder te acionar aí. Mas seja bem-vindo, obrigado pelo convite, pela participação. Essa é uma estratégia, uma rodada de debates que nós estamos promovendo aqui no Instagram para debater temas relevantes, né, de caráter nacional, pautas nacionais, pautas locais, muito porque nós não estamos podendo debater pessoalmente, encontrar pessoalmente. Então, estamos usando essas ferramentas aí para a gente estar podendo conversar e discutir a nossa realidade, pensar alternativas. Então, eu agradeço você pela disposição em poder participar com a gente hoje. Perfeito, Júlio. Muito obrigado pela oportunidade. Quero enviar um grande abraço a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Nesse instante, para nós, de muita dificuldade, quero aproveitar aqui para me solidarizar com as pessoas que, porventura, estejam passando por dificuldades emocionais aí, em função de ter algum parente acometido pela pandemia do coronavírus, ou mesmo alguém que, porventura, já tenha perdido algum ente querido. Então é um momento muito difícil para nós, mas estamos aqui para debater os problemas que nos afligem, porque temos muito a avançar nessa hora, não é verdade? É verdade. Já tem aí algumas pessoas nos acompanhando, eu agradeço, e ao longo da nossa live mais pessoas vão entrar. A live fica disponível por 24 horas, então outras pessoas que não estão online agora poderão acessar depois. E eu queria sugerir aí para quem já está nos acompanhando, ficar à vontade para fazer qualquer comentário ou pergunta. Nós estamos aí à disposição para responder e debater com vocês. Mas, professor, me conta como é que está a sua rotina nesse período. Você comentou aí, né? Muitas pessoas têm enfrentado, em razão da reclusão, algumas dificuldades, né, do ponto de vista emocional, psicológico, ou até por terem parentes acometidos com a doença, enfim, muitas pessoas vivendo sob pressão. Como é que está a sua rotina, a rotina da sua família, aí em meio a essa nova realidade, a esse novo cotidiano? Bom, Júlio, eu atualmente exerço o cargo de coordenador pedagógico em uma escola de educação básica aqui na região administrativa de Taguatinga, no Distrito Federal. O nosso governador aqui, o Ibanez Rocha, foi um dos primeiros a decidir por um afastamento e o fechamento das escolas, tanto públicas quanto particulares, tanto as creches, as escolas de educação básica e as instituições de ensino superior. Elas, a princípio, não estão tendo atividades presenciais até o dia 31 de maio. Então, nós estamos aguardando aí a evolução do quadro dessa pandemia para que nós estejamos aptos a retornar para nossas atividades assim que o governo do Distrito Federal decidir que é a melhor hora. E nesse período eu estou em casa, recluso, né? Já estou entrando aí dentro do grupo de risco aí, então eu preciso tomar os cuidados devidos e estou aqui estudando bastante, tentando produzir algumas videoaulas aqui pelos dispositivos virtuais que a gente tem.
lendo bastante, assistindo muitos filmes e aguardando aí, né? Nós ainda estamos, eu e muitos de nós, estamos ainda numa condição privilegiada, porque você sabe que quando nós falamos em reclusão e isolamento social, isso é uma condição acessível a uma parcela muito pequena da nossa população. Haja vista que nós estamos aí com um contingente enorme de brasileiros numa situação de desemprego, de subemprego, exercendo atividades com remuneração incerta. Nós estamos aí na perspectiva de sofrer uma grande retração do nosso produto interno bruto. Alguns economistas já estão falando aí que essa retração pode alcançar a casa de 5% até 9% esse ano. Então, esse cenário é extremamente preocupante e, igual eu falei para você, né, muitas pessoas não podem, vamos dizer assim, ter essa condição de isolamento social porque elas necessitam, de alguma forma, de produzir algo para o seu sustento e o bem-estar da sua família, não é É verdade? verdade, isso que você falou é a pura realidade. Nós estamos em posição de privilégio por podermos trabalhar em casa ou termos essa condição de ficar em casa, essa dispensa de poder ficar em casa, né, ou poder evitar de sair ou ter o distanciamento social, o que muitos brasileiros e brasileiras não têm, né, não podem ter por viverem aí em condições de vulnerabilidade social ou por terem aí condição de subemprego ou de trabalhos precarizados. Então, é o nosso dever enquanto cidadãos privilegiados que somos, porque de fato ser privilegiado, o nosso dever é cumprir aí as orientações e permanecer em casa o maior tempo possível, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouco do seu trabalho, da sua experiência, da sua formação acadêmica e da sua experiência profissional aqui em Anápolis e aí em Brasília, no Distrito Federal. Como é que foi essa sua trajetória na vida acadêmica e no magistério? Bom, Júlio, eu inicialmente sou bacharel em odontologia, né? Graduei aí na Univangélica, antiga Faculdade de Odontologia João Prudente, mas eu comecei a lecionar já quando eu estava frequentando a Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal de Goiás, lá pelos idos de 1978, foi a minha primeira experiência em sala de aula. Quando eu entrei aí na Faculdade de Odontologia, em 1980, eu comecei a exercer a carreira de professor de Química, inicialmente no Colégio Auxílio e no Colégio Einstein, e eu fui professor de praticamente todas as escolas particulares de Anápolis. Eu lecionei no Colégio Auxílio, no Colégio Einstein, no Colégio São Francisco, no Colégio Galileu, Colégio Delta, Colégio Couto Magalhães, Colégio Carvalho, que infelizmente já não existe mais, né? E quando foi em 2008, eu fui convidado a ser diretor do Colégio São Francisco de Assis. Naquela oportunidade eu lecionava ao mesmo tempo no Colégio São Francisco, no Colégio Delta e no Colégio Galileu, sempre como professor de Química de ensino médio. E nessa oportunidade, então, eu saí de todas as minhas aulas, assumi o cargo de diretor do Colégio São Francisco, mas foi por um período muito curto de tempo. Já em 2009 eu estava trabalhando aqui em Brasília, então eu vim para cá e comecei a lecionar no Colégio Objetivo aqui de Brasília, em 2009. Em 2010 eu entrei no Centro Educacional Sigma, que é uma das maiores escolas aqui do Distrito Federal. Fiquei lá por 10 anos, né? E desde 2013 eu também sou professor concursado da Secretaria da Educação do Distrito Federal e desde o ano passado eu estou exclusivamente trabalhando como professor da rede pública. Então, em síntese, a minha carreira é essa daí. Eu sou também sou bacharel em Química pela Universidade Estadual de Goiás e também sou especialista em ensino de ciências pela mesma universidade. Então já tenho uma carreira longa, graças a Deus, tenho colhido muitos frutos aí, feito muitos amigos, né? Quando eu ando em Anápolis, eu frequentemente saio tropeçando, por assim dizer, nos meus ex-alunos, né? Porque eu tenho ex-alunos que estão espalhados em todas as áreas de atuação
nas mais diversas atividades aí. Eu fico muito feliz por ter colaborado na formação de tantos aí, que a gente nutre um afeto muito especial e eu sou muito feliz por isso. Que bacana, professor. Muito bacana. Uma trajetória de muito orgulho, né? Eu quero aqui só mencionar alguns comentários. A Ligor lá está falando até no Jales Machado, em Goianésia. Então, você passou lá em Goianésia. Perfeito, perfeito. Isso. Eu fui professor no Colégio Jales Machado, em Goianésia, né? Isso deve ter sido mais ou menos por volta de 1984 até 1986, mais ou menos. Foi um período muito feliz, uma escola muito boa, que eu tenho belas recordações do tempo que eu fui professor naquela escola. Para mim foi muito importante. Bacana. O André Holmes está aqui falando, já me reprovou, dizendo aqui que você já reprovou ele. Mas continuamos amigos ainda assim, né? Pois é. Pessoal, é isso interagindo aí. Aqui. E a Ali Goulart, no início, ela me corrigiu. Eu falei que você era professor de geografia e é professor de química, na verdade. E eu quero comentar com você, assim que eu postei, que eu publiquei no nosso Instagram o convite para a nossa live, uma amiga minha de infância, uma amiga muito querida, porque eu fui criado em Arraias, no Tocantins, não sei se você sabe. E uma amiga muito querida de infância, a Bárbara Gomes, ela me chamou, me mandou uma mensagem, tinha tempo que eu não falava com ela, às vezes eu só encontro ela quando eu vou ao Tocantins, e ela falou, que bacana essa live que você vai fazer, o Martiniano já foi meu professor aqui em Brasília, no Sigma, ela foi sua aluna lá no Sigma, e ela estudou comigo lá no ensino básico, lá em Arraias, e não sei se você se recorda dela. Que legal. Bárbara Como é que é o nome dela mesmo? Bárbara Gomes. Eu tenho uma lembrança, sim. Tem uma lembrança. É uma grande amiga, é verdade. Mas eu acho que o mais importante dessa trajetória aí de professoral e dessa história, né, dessa sua experiência, eu acho que é isso. Os frutos, né, que você vai deixando, a construção coletiva de ensinamento de vida, de ensinamento acadêmico. Eu acho que isso é o mais significante da educação, né? E nós estamos vivendo um momento, esse momento de pandemia, esse momento de crise sanitária, que também será um momento de transição, né? Transição em diversas áreas, inclusive na educação. Perfeito. E nós já estamos vivendo isso, algumas instituições, alguns estados já estão adotando novos formatos e novas ferramentas de atuação e de contato com os servidores da rede de educação e com os alunos. Você acredita que essas ferramentas virtuais que estão sendo usadas agora de maneira até improvisada ou emergencial, essas ferramentas serão instrumentos permanentes ao longo do tempo, depois que passar essa pandemia, ou você acredita que nada substitui o ensino presencial, a presença do professor em sala de aula? Qual que é a sua avaliação nesse sentido? Olha, Júlio, na educação básica, nós sabemos que na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, no meu ponto de vista, eu creio ser inviável o uso de ensino à distância nessa faixa etária. Haja vista que uma das condições mais necessárias para essa criançada ingressar na escola é justamente a socialização, né, o aprendizado da convivência em comunidade, o crescimento dos afetos com as outras crianças. Agora, eu creio que no ensino fundamental, já nas séries finais do ensino fundamental e também no ensino médio, isso é uma ferramenta perfeitamente adequada e necessária para que nós possamos, vamos dizer assim, incrementar ainda mais os nossos recursos pedagógicos para que nós possamos promover o processo de ensino e aprendizagem. Agora, no meu ponto de vista particular,
não existe possibilidade de você substituir integralmente as séries da educação básica, quer seja até no ensino médio, você substituir integralmente por um ensino à distância. Isso é inviável. Os adolescentes, eles também necessitam da presença da escola, eles necessitam da convivência com os diferentes, com um ambiente multicultural, multiétnico, e a convivência na escola, ela é extremamente necessária. Agora, que de certa forma as ferramentas digitais, elas entram para agregar recursos, para otimizar o ensino, isso não resta a menor dúvida, é um recurso que nós não podemos abrir mão, e aquele professor que não tiver a competência e habilidade para poder agregar esses instrumentos na sua prática didática, ele vai, de certa forma, ficar um professor, assim, vamos dizer, ultrapassado no seu desempenho pedagógico, certo? Em síntese, é isso. Agora, você sabe que, nesse aspecto, uma das revelações que essa nova realidade aí de ensino e de formatação de ensino trouxe foi a deficiência, especialmente da rede pública de ensino, na questão estrutural de novas tecnologias, de aparato tecnológico para suportar essa forma de educação. Tanto na questão do aparato mesmo estrutural, tecnológico, de equipamento físico, quanto na questão da preparação dos professores e no incentivo dos professores para aprender a lidar com essas técnicas. Então, a rede pública de ensino, e aí eu não sei como é que está funcionando na rede privada, ou se a rede privada já tinha também, eu acredito que muitas instituições da rede privada já têm esse aparato, já lidam com isso de maneira mais fácil, porque já tem isso há algum tempo, mas a rede pública de ensino foi pega de maneira desprevenida, praticamente, nesse aspecto de aparato, de equipamento e de formação de professores e servidores para lidar com essas ferramentas. Um outro aspecto também que foi revelado com isso tudo, especialmente na rede pública, é a dificuldade dos alunos e dos pais, das famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, que não têm condição de ter uma internet em casa. Às vezes, quando tem internet, não é uma internet de qualidade, e às vezes, quando tem a internet, não tem um equipamento, um computador básico, para que a criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto possa, da sua casa, proceder com as atividades escolares. Então, isso revelou que a desigualdade social que afeta aí milhões de famílias, inclusive nesse aspecto, ainda não permite esse tipo de educação, ainda que somente para adultos e adolescentes. Por quê? Porque a desigualdade social também interfere nesse aspecto. É verdade, Júlio. Você sabe que hoje nós estamos aí, talvez, ocupando a posição de nona economia do mundo, mas nós somos o 7º país mais desigual do mundo, tá certo? Eu não sei se você sabe, mas os 100 maiores bilionários brasileiros, eles têm a mesma quantidade de recursos materiais equivalente a 100 milhões de brasileiros mais pobres. Então, em certas circunstâncias, nossa situação de desigualdade social ela é gritante, e a escola pública é um reflexo dessa desigualdade social. Então, muitas deficiências que nós encontramos no ensino público, eles refletem essa situação de desajuste social pelo qual nós passamos. Não é possível, por exemplo, que uma criança e um adolescente que esteja vivendo aí com uma renda
mensal, igual já foi constatado estatisticamente, que uma grande quantidade de famílias brasileiras, elas vivem com uma renda de R$ 413 por mês, tá certo? Então esse é um recurso insuficiente para poder prover as condições mínimas de sobrevivência. Então, quando você pega, por exemplo, essas regiões periféricas das grandes cidades brasileiras, nós temos uma falta, uma ausência total do Estado como instituição provedora de recursos para a convivência das comunidades. Então ali falta infraestrutura de esgoto, falta infraestrutura de água tratada, as moradias não são adequadas para uma vida digna, falta transporte coletivo, faltam bibliotecas, não existem áreas de lazer, falta uma série de coisas, então, que colocam essas comunidades em situação de vulnerabilidade, em situação também de ascender intelectualmente e culturalmente dentro de um sistema educacional. Nós sabemos, por exemplo, só para você ter uma ideia, sempre quando a gente fala em educação é necessário que você coloque certos números, não é verdade? Então, para você ter uma ideia, em termos de leitura, segundo o Banco Mundial, na atual média de progressão dos alunos brasileiros, nós vamos levar 260 anos para que nós alcancemos um índice de leitura compatível com os países nórdicos. Para você ter ideia, na área de matemática, por exemplo, nós vamos levar em torno de 75 anos. Para você ter uma ideia, por exemplo, quando os alunos concluem o ensino médio, as estatísticas mostram, por exemplo, que apenas 3 em cada 10 alunos que concluem o ensino médio, eles possuem as habilidades mínimas em matemática. De cada 10 alunos que concluem o ensino médio, apenas 6 apresentam as habilidades mínimas em leitura e letramento. Então, esse é um cenário que é extremamente preocupante, porque você sabe que nós não vamos inserir o nosso país dentro de um processo de melhoria das condições de vida se nós não olharmos para a parte da educação. A educação é um pilar essencial para que ocorra o progresso de uma nação. Então, se nós não olharmos para a educação pública e tratarmos essa educação pública da maneira que ela precisa ser tratada, como uma política de Estado e não como uma política de governo, nós não vamos colher os frutos que nós precisamos. Para você ter uma ideia, Júlio, em torno de 35% das escolas brasileiras, as escolas públicas, não tem sequer uma quadra de esportes. Existem escolas públicas da zona rural que elas não têm sequer vaso sanitário e água tratada para os alunos. Então esse é um cenário, vamos dizer assim, extremamente desafiador. Então se nós, enquanto nação, os entes federados, os governadores, os prefeitos, eles não se inserirem com as suas políticas públicas verdadeiramente olhando para a educação, nós vamos continuar colhendo essa situação de atraso que nós estamos vivendo. Não é verdade? Com certeza. Eu concordo plenamente. Eu acho que a educação é um dos maiores desafios do país, né? O país inteiro tem isso como educação, isso como desafio, a educação como um desafio. E não há como a gente falar em um país desenvolvido, né? Um país com tecnologia avançada, um país com cientistas preparados, com profissionais bem preparados, se a gente não tiver um investimento maciço em educação. É certo, professor, que nos últimos anos, especialmente aí dos governos Lula e Dilma, nós tivemos investimentos maciços em educação. Para você ter ideia, nós saímos do último ano do FHC, um investimento em torno de 20 bilhões de reais na educação, para o último ano do governo Dilma, em torno de 200 bilhões de investimentos só na educação. Então, para você ter ideia de como foi o avanço na educação. Mas o governo federal tinha uma política, um entendimento, uma visão de que era preciso tratar a educação do nível básico
até o pós-doutorado. Era preciso incentivar e preparar desde o professor do pré, do básico, até o acadêmico, o estudante do pós-doutorado. E aí surgiram vários investimentos em pesquisa, bolsas de estudo, bolsas de mestrado, bolsas de doutorado. Nós tivemos aí a triplicação do número de universidades federais no país. Né? Nós saímos de em torno de algo de 100 escolas técnicas em todo o país para mais de 300 escolas técnicas em todo o país. Só que o que nós estamos vivendo agora é uma retração nesse sentido. Nós estamos vivendo a precarização dessas instituições públicas de ensino e a desvalorização desses profissionais e desses servidores. Quer dizer, eu não estou falando que nós estávamos num patamar adequado, nos melhores dos mundos. Não, não estávamos. Eu estou falando que nós avançamos muito. Né? E se você pegar os números, você pode comparar que os índices de evasão escolar diminuíram, né? Os índices de alfabetização aumentaram, sobretudo nas regiões mais pobres do país. E se você analisar os índices mais recentes, esses índices têm piorado muito. Por quê? Por causa dessa falta de investimento e de preocupação. E aí entra uma outra questão que você colocou, você pontuou muito bem, que é a necessidade dos estados e das prefeituras também terem isso como prioridade. Porque há uma repartição constitucional de competências aí no que se refere à educação. Então, se não houver uma política, um alinhamento político, uma diretriz coordenada entre todos os entes, nesse sentido, nós não vamos ver avanços significativos, avanços conjuntos, conjunturais, estruturais na área da educação, sobretudo da educação pública, que eu, particularmente, acredito muito. Eu sou oriundo da Escola Técnica da Rede Federal, aqui de Anápolis, fui aluno lá do Instituto Federal e me formei numa universidade privada graças a uma bolsa integral do ProUni, Universidade para Todos. Então, eu sei da importância, professor, de se ter políticas públicas voltadas para a área da educação, sobretudo para quem mais precisa, porque a educação transforma vidas. Tem algumas pessoas aqui manifestando, acompanhando, comentando. Eu queria agradecer a todos que estão acompanhando. A Larissa está aqui falando, concordo com vocês. A pandemia evidenciou as imensas desigualdades vivenciadas no nosso Brasil. Outro comentário aqui da Li Burlá, novamente comentando. Fui professora de História da Arte e Ateliê pela EAD, com adultos dá certo. E o Fued Haluf, mandando um abraço aqui, dizendo: Martiniano, além de excelente professor, tem um imenso coração. Acolheu minha filha no início do curso dela na UNB. A Elbel, a ele, meu muito obrigado. Alguns comentários, algumas pessoas manifestando aí, professor. Isso. Então, Júlio, você sabe que na nossa história recente, nós passamos por períodos assim que foram extremamente difíceis para nós. Se você imaginar, por exemplo, na década de 1964, nós tivemos a implantação do golpe militar, e aí as grandes cabeças pensantes, os grandes psicólogos, intelectuais, filósofos da educação que nós tínhamos na época, como Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Anísio Teixeira, essas pessoas que eram pilares da nossa educação, eles foram praticamente alijados da convivência acadêmica. Passamos por um período de repressão, de censura, de acordos feitos com os Estados Unidos, que levaram a um ensino desconectado da realidade brasileira. Posteriormente, com o retorno das nossas liberdades democráticas,
nós passamos na década de 80 por um período de hiperinflação e de falência do Estado como instituição provedora de recursos. Então, nós atrasamos historicamente por um período muito longo também na década de 80, e nós vamos presenciar, principalmente depois, já por volta de meados do governo Fernando Henrique Cardoso, com a implantação, aliás, inicialmente no governo Itamar, com a implantação do Plano Real, posteriormente com os controles das contas públicas e uma maior estabilidade financeira do Estado brasileiro, que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi ali no governo Fernando Henrique Cardoso que nós tivemos já a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? E posteriormente nós tivemos a criação daqueles fundos provedores, que no governo Lula alcançou melhores recursos aí financeiros para prover, principalmente a área da educação básica, e foi nesse período então que nós tivemos assim um avanço significativo nos nossos indicadores. Infelizmente, vamos dizer assim que de 2016 para cá, com a destituição da presidente Dilma, a entrada do Michel Temer com aquela lei do teto, né, que restringiu os investimentos em diversas áreas, com cortes profundos de bolsas de estudo, de bolsas de pesquisa. As instituições de ensino superior públicas, elas sofreram de uma maneira muito contundente essa mudança de rota, e agora nós estamos aí com esse período do governo Bolsonaro, que nós estamos vivendo uma situação assim, vamos dizer assim, de descalabro, por assim dizer, na área da educação. Para você ter uma ideia, por exemplo, nesse período de pandemia, eu não sei se você tem notícia, eu não tenho notícia de nenhuma política articulada pelo Ministério da Educação, nenhuma política articulada por esse ministro, Abraham Weintraub, para articular a União, os estados e as prefeituras para um incremento de alguma política de atendimento aos estudantes brasileiros nessa época de pandemia. Eu não vi por parte do Ministério da Educação nenhuma ação nesse sentido. Isso é extremamente lamentável, que nós estejamos passando por uma dificuldade tão grande e nós tenhamos, num dos ministérios mais importantes da estrutura do governo federal, alguém que não atua de maneira eficiente e com grau de proficiência que possa aplicar políticas que venham atender a nossa população nessa hora de tanta dificuldade. Isso é extremamente desagradável, extremamente preocupante. É triste ver que, e aí você falou muito bem, que o ministro da Educação, que é uma das pastas mais importantes e que tem um papel significativo, não tenha essa preocupação. Muito pelo contrário, o papel que ele tem desempenhado nos últimos tempos é o de blogueiro conservador, retrógrado da extrema-direita, né? As últimas manifestações dele têm sido no sentido de incentivar e fomentar aí a teoria da conspiração em relação, por exemplo, à China, né? E a criação de um vírus, enfim, de uma guerra biológica, o que é muito grave. Além dele não fazer o papel dele enquanto ministro da Educação, ele atrapalha o governo na seara da política internacional. Mas um outro ponto que você colocou aí foi a respeito do Fundeb, o Fundo Nacional da Educação, né? Que foi aí uma lei do primeiro mandato do presidente Lula, e eu estava assistindo, você falando aí, eu estava lembrando de uma live que eu assisti esses dias, uma live entre o presidente Lula o presidente Lula e os ex-ministros da Educação. Aí estava na live o Fernando Haddad,
estava na live o primeiro ministro da Educação, que foi o gaúcho lá do Rio Grande do Sul, foi ministro da Justiça também, me fugiu o nome dele. Tarso Genro? Tarso Genro. Tarso Genro, não? Exatamente. Estava o Mercadante, o Aloysio Mercadante, e o Janine, que foi o último ministro... Renato Janine Ribeiro. O último ministro da Dilma. E eles falando justamente sobre os avanços que tiveram nos governos do Lula e da Dilma, né? E aí citaram a lei do Fundeb como uma grande conquista, né? Porque não se tinha um fundo, não se tinha um recurso próprio específico para a educação. E o Fundeb foi uma grande conquista, inclusive o Fundeb aí se inspira agora no ano que vem, né? Uma das lutas aí dos partidos progressistas, inclusive do PT, é justamente prorrogar, estender o Fundeb. Uma outra lei que eles citaram, muito importante também aí das gestões do Lula e Dilma, foi o piso nacional dos professores, né? Que garantiu aí a valorização da carreira do magistério. É claro que ainda muito aquém do que deve ser, né? Mas já deu uma garantia mínima e que, infelizmente, muitos estados e muitos municípios não cumprem, ainda não cumprem, o que é uma pena. Mas, viu, Júlio, desculpe te interromper, e voltando à questão do Ministério da Educação, é de conhecimento público que o presidente Bolsonaro recorreu ao astrólogo Olavo de Carvalho, que mora nos Estados Unidos e que passa o seu tempo promovendo a divulgação das teorias mais absurdas possíveis pelas redes sociais. Ele recorreu ao Olavo de Carvalho para indicar o representante, o comandante da pasta do Ministério da Educação. Você sabe que o primeiro indicado pelo Olavo de Carvalho foi o Ricardo Vélez Rodrigues, que foi um ministro ineficiente, incapaz, que foi logo destituído do seu cargo. Assim que o Vélez Rodrigues saiu do ministério, novamente o presidente recorreu ao Olavo de Carvalho, e o Olavo de Carvalho indicou um chefe de gabinete do ministro Onyx Lorenzoni, na época, que era o ministro da Casa Civil, para poder ocupar o posto de ministro da Educação. E nesse período nós estamos assistindo apenas a aplicação de ideologias nefastas, ideologias impróprias. Não existe nenhuma política articulada para o incremento da melhoria da educação, quer seja na educação básica, quer seja no ensino superior. Simplesmente o patrulhamento ideológico. Eles estão preocupados com essa questão de ideologia de gênero, estão preocupados com a questão de escola sem partido, querendo que aluno filme professor, querendo que pai esteja patrulhando a escola. Enfim, não existe uma política de Estado para a área da educação, existe apenas a aplicação de ideologias conservadoras atrasadas, retrógradas, reacionárias, e nós estamos colhendo aí mais um período de atraso nesse pilar que é a educação no nosso país, não é verdade? Com certeza. Uma outra questão que está me vindo aqui à memória, que tem relação com a questão da educação, é em relação aos médicos formados no exterior. O Brasil hoje tem em torno de 30 mil médicos formados no exterior, em universidades do exterior, e que não conseguem atuar no país, atuar no Brasil, porque o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, não promovem o exame de revalida dos seus diplomas, de validação dos seus diplomas, por mera falta de compromisso com a sociedade brasileira e por simples lobby do Conselho Federal de Medicina. Então, nós estamos vendo uma atuação pífia, tanto do Ministério da Educação, que poderia, nesse aspecto, ter um papel mais incisivo, né, de promover um exame de validação para socorrer
a questão da crise sanitária que nós estamos vivendo, colocando mais profissionais da área de saúde, sobretudo médicos, para atender, né, com seus diplomas validados, e nem na abertura, na autorização de novos cursos de medicina. Então, nem nesse aspecto, para tentar solucionar a questão da saúde pública, nós temos o empenho aí do Ministério da Educação, o que é muito triste, o que é muito ruim, o que é muito grave, infelizmente. Exatamente. Você sabe que o governo Bolsonaro ele tem se notabilizado pela colocação de representantes nos diversos ministérios que são inimigos daquilo que eles precisam realizar. Nós temos, por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente, o ministro Ricardo Salles, que ele é inimigo do meio ambiente. Nós temos visto as ações que foram feitas de devastação da Amazônia, das tentativas de invasão de terras indígenas, das tentativas de liberar a mineração sem qualquer tipo de fiscalização. Você sabe muito bem que o próprio ministro Ricardo Salles ele é condenado por crime ambiental, tá certo? E mesmo sendo condenado por crime ambiental, e mesmo sendo tendo esse desempenho sofrível, ele ainda continua como titular da pasta. Se você olhar, por exemplo, para o nosso Ministério das Relações Exteriores, que é uma das cadeiras mais importantes na história da diplomacia brasileira, que já teve grandes chanceleres ocupando aquele cargo. Hoje nós temos um terraplanista, uma pessoa que fala que, por exemplo, que o aquecimento global é por causa de asfalto nas cidades, tá certo? Um representante que é o Ernesto Araújo, também discípulo de Olavo de Carvalho, também indicado por Olavo de Carvalho. Então, mais uma vez, nós estamos nos tornando, vamos dizer assim, um país que está sendo motivo de chacota na imprensa internacional, na diplomacia internacional, pelas posições inadequadas, inaceitáveis que o nosso representante do Ministério das Relações Exteriores costuma ter. Outra pasta nevrálgica e importante que nós temos é a pasta de Direitos Humanos e da Família, que é ocupada pela Damares Alves, uma pessoa que se notabilizou vamos dizer assim, pelo seu fundamentalismo religioso, que dentro das escolas brasileiras, dentro das instituições, seja exercida a religião que ela acha que é adequada e querer colocar preceitos que o estudo dos direitos humanos, a ciência dos direitos humanos, da sociologia, trata de outra forma completamente. Situações de dificuldade para nós. É verdade. Outro ponto sensível aí que você pontuou é essa questão da diplomacia brasileira, né? É muito ruim, muito triste a gente ver o Brasil se envergonhando internacionalmente. O Brasil, que já foi o país responsável por mediar conflitos internacionais, né? Os ministros aí dessa pasta, né, das relações, a mediar conflitos internacionais. E hoje o que nós estamos vendo de tristeza, porque o Brasil, que tem uma grandiosidade continental, uma grandiosidade em recursos naturais, uma grandiosidade em recursos humanos, em festividades, enfim, era reconhecido internacionalmente, sobretudo nessa questão. E hoje muito nos envergonha essa política desse governo também nesse aspecto. Mas, professor, eu queria perguntar, voltando aí para o nosso debate, perguntar para você a respeito do Enem. Esse ano está previsto aí o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que inclusive, professor, é uma outra grande política, um outro grande instrumento implementado nos governos do Partido dos Trabalhadores, no governo Lula, para unificar
o sistema de acesso às universidades e que deu oportunidade para milhares de jovens, sobretudo jovens negros e de periferia. Os dados mostram isso. O Enem é uma grande conquista do povo brasileiro. Mas nós estamos aí com a previsão do Enem para novembro, né? A nossa posição, a nossa opinião é que não deveria ter o Exame Nacional do Ensino Médio este ano, porque, especialmente os alunos que vivem em situação de vulnerabilidade social, os alunos mais pobres não estão tendo condição de estudar neste período, não estão tendo condição de se preparar, porque não podem ir para a escola, porque estão sem aulas, porque não tem como buscar recursos nesse aspecto. Qual que é a sua opinião? O governo federal, através do ministro da Educação, já disse que vai manter o Enem no mês de novembro. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Isso é mais uma decisão inadequada para o atual quadro de pandemia que nós estamos vivendo. Me parece que caiu a conexão, né? Restabeleceu. Não. Então, mais uma vez, o ministro ele mostra um desconhecimento da realidade brasileira, ele mostra uma desconexão. Eu creio que esse ministro ele nunca deve ter pisado dentro de uma escola pública, tá certo? Eu penso que ele nunca deve ter frequentado uma comunidade de uma escola de periferia para poder sentir a situação dos alunos. Então é mais uma decisão errada, é mais uma decisão assodada. Nós estamos vendo vários coletivos que atuam na área da educação, como por exemplo aquele coletivo chamado Todos pela Educação, que já se posicionou contrário à realização do Enem nessa data. Você sabe, por exemplo, que grandes universidades brasileiras que ainda não usam o Enem em sua totalidade, por exemplo, a Universidade de São Paulo, vai realizar o seu exame de seleção talvez no final de janeiro. Então, muitos comentaristas e pessoas que militam dentro da educação aguardam uma mudança de atitude, uma mudança de calendário, porque nós estamos vendo que a aplicação desse Exame Nacional do Ensino Médio em novembro vai trazer uma série de dificuldades para todos os estudantes, principalmente para os estudantes mais pobres, os estudantes de periferia, que não possuem os recursos materiais, os recursos digitais, para que eles pudessem estar se preparando nesse período, sendo que nós não temos, na realidade, uma previsão exata do retorno das aulas. Como eu disse para você anteriormente, aqui no Distrito Federal, por exemplo, existe a previsão de retorno no final de maio, mas isso não é certeza. Então, para você ver, nós teremos um período muito curto, do final de maio até novembro, para poder que os alunos se preparem para a realização dessa prova. E você sabe muito bem que o sistema de seleção unificada, o SISU, que usa o Enem como referência, ele está cada vez mais concorrido, cada vez mais excludente, e que tem dificultado, se bem que nós temos um sistema de cotas de alunos egressos de escola pública. Aqui na Universidade de Brasília, por exemplo, nós temos o programa de avaliação seriada, que também se tornou um instrumento mais adequado de acesso dos estudantes ao ensino superior, mas especificamente em relação à data do Enem, nós aguardamos que haja uma mudança de postura do nosso ministro, do Ministério da Educação como uma estrutura, para que possa haver um adiamento de modo a pelo menos mitigar um pouco esse desnível que os alunos egressos de escola pública vão sofrer em função desse período de afastamento. Okay? É absolutamente irresponsável a manifestação do ministro no sentido de manter a data do Enem, né, deste ano, justamente porque, como você falou, a gente não sabe como serão os desdobramentos nesse mês de maio, nesse mês de junho e julho, em relação à pandemia. Nós estamos vendo o Brasil superando os números aí, já ocupando a quarta posição em número de mortos em situação de gravidade em relação a essa pandemia do coronavírus, e o ministro dá uma declaração afirmativa, como se ele pudesse prever a situação no mês de novembro, né? Mas, enfim... Exatamente, e sem contar...
desculpe interromper, Júlio, sem contar que você sabe que nós estamos vivendo um cenário de subnotificação, não só do número de vítimas fatais, mas como do número de pessoas que contraíram o Covid-19. Nós temos relatos feitos por estudos acadêmicos até internacionais que é provável que o número de pessoas que contraíram a doença e o número de mortes, ela seja em torno de 10 a 15 vezes maior do que vem sendo divulgado. Existe uma previsão de que o Brasil venha a ser, depois dos Estados Unidos, o epicentro do coronavírus. Então, isso é extremamente preocupante, porque nós estamos assistindo o nosso presidente em atitudes cada vez mais irresponsáveis em relação à questão dessa pandemia. Assistimos à troca de um ministro no qual o representante que assumiu a pasta se mostra totalmente despreparado e totalmente desvinculado dos conhecimentos atuais para poder desempenhar o seu papel frente à pasta. Nós tivemos na semana passada a realização de um simpósio com os secretários de saúde dos estados, no qual ficou demonstrado claramente o despreparo desse ministro Nelson Teich para ocupar a pasta do Ministério da Saúde num momento tão grave pelo qual nós estamos passando. Enfim, é um cenário extremamente preocupante, não é verdade? Muito preocupante, professor. Eu só quero aqui cumprimentar e agradecer as participações, mais de 20 pessoas assistindo simultaneamente. O doutor Gustavo falou aqui, Gustavo Silva comentou, esse professor Martiniano é fera. Outro comentário aqui do Luca Rizio, da Luca Rizio, esse Martiniano é 10, saudade desse meu professor, que também foi meu diretor, CSFA. Outro comentário é do JJ Belém, professor Martiniano, o melhor professor do Brasil. Oh, meu Deus, que bondade. E tem alguém falando aqui, professor Martiniano, você pegaria o Ministério da Educação, seja hoje ou quando o Bolsonaro sair. Já estão aí te elegendo a ministro da Educação, professor. Não, a gente tem que reconhecer as nossas habilidades, né? Eu ainda tenho muito a aprender ainda e meu projeto pessoal, você sabe muito bem, entrar para a vida política, entrar para a vida pública, né? Eu já colaborei por um período longo aí dentro da sala de aula, dentro das escolas, e eu creio que eu estou estudando, estou me capacitando para poder colaborar agora em outra seara da participação na sociedade. Eu pretendo entrar para a política e pretendo exercer aí alguma atividade que possa me dar essa condição e pretendo realizá-la com o mesmo zelo que tenho feito ao longo da minha carreira de professor. E eu acho que será um grande ganho para a vida pública, para a vida política da nossa sociedade, ter a sua atuação e o seu empenho nesse aspecto. Eu acho que só não pode demorar muito, né? Mas, professor, a Lorena está aqui, a Lorena Andrade está aqui também comentando, baterista de excelência. É verdade. Mas, enfim, tocava uma bateria eu queria também. também só mencionar, antes que eu me esqueça, um projeto muito importante de uma deputada federal, professora, que foi um projeto, uma lei federal, que deveria ser uma política do governo federal, mas, como você disse, não tem coordenação, não tem política pública, não tem nenhuma estratégia governamental para enfrentar essa crise no aspecto educacional. Mas um projeto de uma deputada, aí surgem várias ideias bacanas de muitos parlamentares, que foi o de transferir o recurso da merenda, que também é uma verba nacional, diretamente para as famílias. E muitas famílias já estão recebendo, porque muitos alunos da rede pública, sobretudo, eles não tinham o que comer em casa e às vezes iam para a escola, frequentavam a escola também para poder se alimentar. E aí já surgem propostas nesse sentido de ser uma transferência permanente de recursos para a merenda extra classe, né, extradisciplinar, porque o aluno ele também precisa da formação complementar, da formação extra classe. E aí já tem algumas propostas nesse sentido de ter uma verba, um recurso destinado também para a transferência direta, para que essas famílias consigam ter a merenda, ter a alimentação dos seus filhos
em casa para que eles possam também estudar nas suas residências. Mas foi uma proposta que eu achei muito interessante e que pode aí se tornar permanente após esse período de pandemia. Professor, finalizando a nossa live, nós já estamos aí em mais de 1 hora de live, um papo excelente, muito bacana. Eu quero te agradecer, né? Para mim foi uma honra poder ter te conhecido através do Antônio Gomide. Para mim é uma honra, eu fico muito lisonjeado de poder debater esse assunto com você, né? Uma participação aí bastante efetiva de várias pessoas do nosso Instagram, na nossa live, muito pela sua experiência, pelo seu prestígio. Então, eu fico muito grato de coração pela sua disposição e me coloco também à disposição para a gente poder construir e pensar junto, tá? Muito obrigado por sua participação hoje com a gente. Ok, Júlio, eu agradeço a oportunidade e conte comigo aí para que a gente possa voltar a conversar sobre os diversos assuntos. Nós estamos aí passando por um período de construção de um projeto político para a nossa cidade de Anápolis. Eu quero efetivamente estar junto com vocês aí, porque nós precisamos dar um outro norte para essa grande cidade, esse grande município do estado de Goiás. Muito foi feito pela administração do Antônio Roberto Gomide à frente da prefeitura. Os anapolinos são saudosos daqueles tempos de desenvolvimento que nós tivemos e nós estamos aí no período de pré-convenção. Já temos alguns nomes aí para poder concorrer à Câmara Municipal, à Prefeitura de Anápolis. E vamos em frente aí construir um projeto para que nós possamos inserir Anápolis verdadeiramente no século XXI. Conte comigo, viu, Júlio? Estaremos juntos aí. Muito obrigado mais uma vez. Maravilha. Anápolis precisa e merece. Vamos estar juntos. Muito obrigado. Boa noite também a todos os amigos aí, ex-alunos do professor, que acompanharam a nossa live. Muito obrigado pela participação de vocês. Professor, um abraço, boa noite, boa semana para você. Outro para você, Júlio. Até breve. Obrigado.